Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de abril de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, segundou amanhã, aquela gradezinha fraca de costume na segunda-feira, mas trouxe alguns poucos jogos que podem valer a pena pra gente. Passando sobre ontem rapidamente, meu Cartola foi embora, né? Palmeiras perdeu pro Ceará, o Fluminense não ganhou do Santos. Do Flamengo eu esperava um jogo mais difícil e aconteceu. E vou falar pra vocês, hein, que esse técnico do Flamengo tá inventando, pelo amor de Deus, joga com 3 zagueiros, 3 volantes, o Mateuzinho de ponta, só que, pô, na moral, pelo menos pra mim, o Mateuzinho não tem pinta nenhuma de que joga na ponta, pô, o cara é lateral. Mas enfim, vamos lá, vamos pra amanhã, pra gente fechar logo a nossa segunda aqui, ver se tem alguma... Tomara que hoje, domingo, seja um dia melhor pra gente. 2h10 da tarde, eu tenho, pelo Campeonato Sueco, o brabo da Suécia, Malmo, que vai receber o Elfsborg. O Malmo está com uma cotação interessante, 1,60. O Malmo que já venceu a primeira rodada, ganhou de 1-0, está aqui em sétimo colocado. O Malmo que é atual campeão, bicampeão e por aí vai, é um time completamente dominante lá na Suécia. E o Elfsborg foi um time que brigou ali pelo título junto com o Malmo, acabou perdendo a primeira de 2-0. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam, jogo de poucos gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Malmo vem de 3 vitórias seguidas contra o Elfsborg, 4 jogos de vencibilidade, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. O Malmo vem de 6 vitórias seguidas, só que acaba englobando jogo de Copa, jogo de amistoso também. Enfim, o que é interessante, pelo menos para mim, nesse jogo, buscar uma vitória do Malmo para colocar no bilhete. Colocaria com o empate anula. O Malmo não perde em casa para o Elfsborg desde 2014. Né? Então já são 8 anos aí quase sem perder para o seu rival dentro de casa. E como o jogo é na casa do Malmo, acredito que é mais um jogo para ele manter essa invencibilidade aí. Tá? A gente vai com a vitória seca, se for botar sem bilhete, ou no bilhete com empatezinho anula para ficar safezada. Placar para mim 2-0 para o time da casa. 3 horas da tarde, Campeonato Romeno. Eu tenho um jogo do FCSB, antigo Steaua Bucareste, que vai receber o Voluntari. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A gente está na fase final do campeonato, o hexagonal final. No momento, o FCSB está a 8 pontos do Cluj e se ele quiser realmente tentar buscar esse título, ele precisa vencer do Voluntari. Vamos dar uma olhada aqui no histórico e vou contar um dado interessante para vocês. O FCSB não perde para o Voluntari há 3 partidas. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O FCSB dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. E o Voluntari nada de interessante. O que acontece? O Voluntari não ganha fora de casa há 9 partidas. Ele está a 9 partidas sem conseguir vencer um adversário fora de casa, enfrentando o FCSB, que tem um elenco melhor que o Voluntari. Acredito que é mais um jogo para ele continuar essa estatística aí, pro 10º jogo sem vencer. Por isso eu cravo um casa, empate anula. Dá para ir com a vitória seca? Dá. Realmente o FCSB é um time bem melhor que o Voluntari. Mas, se você for botar no bilhete, para ficar mais tranquilo, um empatezinho, acredito que não perde, no máximo empata. Placar para mim desse jogo, 2-1. Dá para explorar o mercado de gols? Até dá. É um histórico de confronto que normalmente tem gols. Só que esses últimos jogos, o FCSB não tem, tá ligado? Não tem sido ovo. Então, eu preferia ficar com esse empatezinho aqui anula. 7 horas da noite, segunda-feira, dia das nossas meninas do México. Eu tenho um confronto entre Guadalajara contra Juarez. O que acontece? São 2 equipes que vivem momentos distintos. Se você olhar aqui a Reis, tá aparecendo? O Guadalajara vem de 5 vitórias seguidas. Já as meninas do Juarez, dos últimos 5 jogos, venceram apenas 1. Se a gente olhar a classificação, um é 3º colocado, aqui a 3 pontos da liderança. E o outro é o Lanterna, tem apenas 7 pontos em 13 jogos, venceram 2, empatou 1 e perderam 10. Já as meninas do Guadalajara estão invictas, são 10 vitórias e 3 empates. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, são 3 vitórias seguidas do Guadalajara e 5 jogos de invencibilidade, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. As meninas do Guadalajara têm 5 vitórias seguidas, 14 jogos de invencibilidade, estão invictas na competição, 4 jogos sem sofrer gols. Nos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols.
E o Juarez dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Um detalhe interessante é esse aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, as meninas do Guadalajara venceram o primeiro tempo em 4 oportunidades. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui é o seguinte, eu não tenho cotação ainda, por isso que eu estou trazendo, né? Pode ser que venha uma cotação de 1.12, aí realmente peço perdão, mas eu não tinha aqui, não tem como eu adivinhar. Mas eu acredito que vai vir uma cotação baixa. Se vier uma cotação pelo menos ali de 1.25, 1.30, pode ser interessante para completar o bilhete. Se vier uma cotação muito baixa, pode ser um jogo interessante para buscar uma vitória no primeiro tempo das meninas do Guadalajara, tá? A tendência é que elas mantenham essa boa fase, que elas já venham para amassar o Juarez, que no momento é o time mais fraco aqui do Campeonato Mexicano Feminino. E o Guadalajara está com histórico positivo ali de ganhar o primeiro tempo nos seus últimos jogos, pode ser interessante. Se eu não me engano, não tem esse mercado pré-live, tá? Assim, muito antes do jogo, esse mercado da vitória no primeiro tempo. Mas quando vai chegando mais próximo, as casas de aposta começam a liberar todos os mercados. Pode ser um jogo interessante se você quiser acompanhar. O Guadalajara começou bem, pode valer a pena essa vitória no primeiro tempo, porque a tendência é muito grande. Placar para mim, 2-0. Isso eu estou trabalhando um cenário que vai vir uma cotação assim, 1.12, 1.15, aí realmente fica complicado. Mas se vier 1.30, falei para vocês, dá para botar aí para completar o bilhete. 8 horas da noite, Brasileirão, eu tenho Juventude contra o Red Bull Bragantino para encerrar a rodada. Brasileirão que é sempre complicado, o Palmeiras perdeu em casa já, Flamengo não ganhou, enfim, meu Cartola foi embora, né? Só para variar, tô lembrando aqui de novo que eu tô com um canal novo no Cartola, tô deixando na descrição aqui do vídeo o link lá. A gente tá com uma liga valendo prêmio, tá maneiro, hein? Tá maneiro. Não pra mim tá, já não começou legal. Vamos lá, vamos focar nesse jogo aqui. Jogo complicado, quem conhece o estádio do Juventude, sabe que a parada lá é diferenciada, porra, é muito complicado jogar lá. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Juventude dos últimos 9 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols. E o Red Bull Bragantino dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols também. E se eu fosse explorar algo nesse jogo, exploraria realmente esse mercado de under, um menos de 3 gols e meio para colocar no bilhete ali. É interessante, acredito que não vai sair 4 gols nesse jogo, no máximo 3. No caso, poderia sair 2-1 ou 3-0, a gente ganharia do mesmo jeito, tá legal? Mas seria o único mercado que eu exploraria nessa partida, tendo em vista que são duas equipes que estão tendo poucos gols, ainda mais que o Arthur tá fora do Bragantino. E o Juventude jogando em casa, né, no seu estádio, sempre torna um jogo complicado, por isso eu correria desse mercado de resultados, tá? Então, para mim, mercado de under, mercado de mais de gol e meio, é interessante só no ao vivo. Se o jogo estiver quente ou se sair um gol no primeiro tempo, pode ser interessante buscar mais gols, mas enquanto tiver 0-0, eu preferiria ficar de fora. 9 horas da noite, voltando para as meninas do México, eu tenho um jogo do América que vai visitar o Santos Laguna. Esse jogo provavelmente a gente já vai ter uma odd mais interessante, porque o jogo é fora de casa, porque o América, né, ele não vive um momento tão interessante assim, igual o Guadalajara. Mas vamos lá, a América é um time muito forte, em 13 jogos, ganhou 9, empatou 2, perdeu 2, fez 31 gols em 13 jogos e sofreu 11, tá? Um grande ataque aqui das meninas do América. Já o Santos Laguna, em 13 jogos, venceu apenas 3, empatou 2, perdeu 8, fez 12 gols e sofreu 21. Se a gente olhar aqui o histórico, o América vem de 5 vitórias seguidas contra o seu rival. Se a gente olhar aqui, dos últimos 5 jogos, entre elas, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam, então normalmente é um confronto de muitos gols. O América vem de 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Dito isso, 2 cenários para essa partida aqui. O primeiro é explorar a vitória do América. Se a gente tiver uma cotação acima de 1,50, né, 1,60, tem muito jogo do América que vem uma cotação de 1,60. Aí pode ser interessante estar indo com o empate, aí você fica mais resguardado, joga por 2 resultados também. Ou então mercado de gols. Acredito que seja mais um jogo para a gente manter essa estatística aí de mais de gol e meio, ou ambas marcam. Fica a critério de vocês. Eu, como gosto mais de resultado, eu iria com o América empate anula, se eu tivesse odd, ou então uma vitória seca do América. Tá? Para cá, para mim, vai ser 3-1 para as meninas do América ali com um grande ataque, como sempre. Tropa, eu fechei os jogos aqui que eu tenho mais confiança, mas eu preciso passar por vocês por alguns jogos que tem aqui que podem ser interessantes, mas eu considero um pouco perigoso, por isso eu não trouxe ali logo de cara, tá? Primeiro jogo é esse aqui, 2h30 da tarde, é o confronto entre os dois brabos de Israel, o Maccabi Tel Aviv contra o Maccabi Haifa que é o atual campeão.
ele já está a 10 pontos do Tel Aviv. Tel Aviv começou muito mal, depois veio numa grande recuperação, emplacou uma sequência, mas muito tarde, tá ligado? Muito tarde. O que é interessante para esse jogo? O Haifa, em 28 jogos, fez 67 gols. Tem um ataque sensacional. O Tel Aviv, em 28 jogos, fez 49 e sofreu 32. Não faz tanto gol assim, igual o Haifa, mas sofre muito gol. Isso é interessante. Vamos dar uma olhada no histórico. Dos últimos 8 jogos entre as duas equipes, em 6 foram ambas marcam. O Tel Aviv vem de 8 jogos de invencibilidade. O Haifa vem de 3 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. Só que dos últimos 3 não sofre gols. E dos últimos 7 em 6. A gente teve menos que 3 gols. O que acontece? O margem de gol e meio desse jogo está pagando 1,50. Mais ou menos isso. 1,50 a 1,44. E assim, o momento que o Haifa vive é um momento mais puxado para o under, de poucos gols. Só que quando elas se enfrentam, se eu não me engano, dos últimos 10 jogos, apenas um. A gente não teve 2 gols, tá? Tanto que dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Então pode ser interessante, na ousadia aqui, buscar 2 gols. Até porque, se o Maccabi Tel Aviv quiser realmente ter essa remota chance de ser campeão, precisa vencer esse jogo jogando dentro de casa, encurtar essa diferença para 7, e aí a Deus dará, dependendo aí o Maccabi Haifa entrar numa má fase e o Tel Aviv consegue aproveitar. Mas esse 1,5 é interessante, tá? Principalmente nessa cotação aqui. E vou falar para vocês, se você esperar o jogo começar, eu acredito que vai estar começando a 1,5. Eu acredito que lá pelos 15 minutos, 20 minutos de jogo, o margem de gol e meio já está chegando ali a 1,8, pô. Então pode ser interessante até para uma entrada simples também. Começando o jogo ali, de repente o jogo está meio trocação, com 20 minutos tu já pega ali uma odd muito grande para o restante da partida, beleza? É a dica que eu dou, mas é um jogo perigoso por esse momento que tem vivido o Maccabi Haifa. Não tem sofrido gols, tem feito jogos under, beleza? Então fica aí a dica. Tem mais um jogo aqui também, ó, 2 horas da tarde, Vesle contra o Viborg. O que acontece? Isso aqui é a fase do relegation lá da Dinamarca, fase para ver quem vai cair. O Vesle, que vai jogar e vai jogar em casa, no momento ele está sendo rebaixado, ele está a 4 pontos do antepenúltimo. E assim, pro Vesle é vencer ou vencer, porque ele tem que tirar 2 jogos de diferença. Então a gente pode ver um jogo aqui mais aberto. Ainda mais que o Vesle vai estar jogando em casa, ele precisa se expor. O Viborg é um bom time, um time que está tranquilo aqui. Se você olhar, pô, a diferença dele é quase do dobro do ponto do Vesle. O Vesle que em 23 jogos sofreu 48 gols, sofre mais do que 2 gols por partida. E o Viborg em 23 jogos fez 33, sofreu 34. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Viborg dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam também. O problema é que o Vesle é um time under, até porque tem feito poucos gols. Dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Tem um ataque fraco e assim, é mais um jogo que o margem de gol e meio tá pagando bem, porque tem uma equipe com ataque muito fraco, mas é um jogo que pode ser interessante, esse margem de gol e meio, porque eu tenho um time desesperado, um time que tem que se expor, ainda mais que tá acabando as rodadas, tá sendo rebaixado, precisa tirar 2 jogos de diferença, e nesse desespero a gente pode conseguir ver pelo menos 2 gols, tá legal? Ainda mais Viborg e Rei do ambas marcam. Pode ser interessante aí para quem quiser buscar algo mais ousado, é um bom jogo. E para fechar agora, fechar de vez, tem esse jogo na Itália, que é do Bolonha contra o Sampdoria. É um jogo muito complicado, o Bolonha não consegue vencer já algumas partidas, a Sampdoria dos últimos 5 venceu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Sampdoria está lutando contra o rebaixamento, o Bolonha está um pouco mais tranquilo, mas são 2 equipes que sofrem muitos gols. O Bolonha em 30 jogos sofreu 44 e a Sampdoria em 31 sofreu 52. É mais um jogo também que dá para explorar o margem de gol e meio, tá pagando bem, né? O que eu tô trazendo agora no final são jogos que realmente estão pagando bem, porque tu ter 2 gols na partida, tá pagando 1,40, pô, é muita coisa, ou mais, né? E são 2 defesas muito fracas, pô, a Sampdoria que tá aqui sendo ameaçada, o Bolonha que precisa voltar a vencer, já tá um bom tempo sem vencer, vai estar jogando em casa. Ó, o Bolonha tá 5 jogos sem vencer, 4 jogos sem marcar gols, né? E isso torna realmente a entrada complicada, mas é aquilo, é questão de oportunidade, pode valer a pena, beleza? Então quem quiser explorar o margem de gol e meio tem chance, quem quiser explorar um dupla chance pro Bolonha também tem chance, só que é complicado a gente estar entrando num time que não vence pelo fato de estar jogando em casa, ele se torna favorito, né? E você ganharia com empate também, mas é isso, pronto, deixei aqui no final uma paradinha um pouco mais ousada.
Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda-feira. A gente não tem tanto jogo, tá? Mas tem algumas coisas interessantes. Faça apenas os jogos que você tem mais confiança. Caso você não tenha confiado em nenhum, não gostou do jogo, não gostou das estatísticas, ó, conto com você amanhã pra gente ver Champions League, Libertadores, Sul-Americana, tá? Sua presença aqui é muito importante. Não esqueça de fazer gestão de banca, continue fazendo. Eu sei que para aqueles que começaram a fazer, vocês estão ganhando menos, mas eu acredito que vocês estão perdendo menos também. Isso tudo é um processo, tá? Para você começar a ganhar aqui, você primeiro precisa parar de perder. Quando você para de perder, né, você começa a trocar dinheiro com o mercado, você vai entendendo o mercado, aí depois, consequentemente, você vai começar a ter lucro. Tudo é um processo, não tente acelerar o processo, porque a tendência é você só dar passo para trás. Então é isso, tamo junto, muita fé, bora para cima!